my juice down in the club. I flushed my juice down in the club. Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Pode Agir! Muito bom, chegamos aí ao final do mês de janeiro, não, Jamile, com muitas expectativas, gratidão pelo processo que a gente passou aqui, tem que muito emoção. Mais. É verdade, que emoção. Pra gente que achava que não ia dar conta, não ia conseguir dar continuidade a todos os episódios nesse mês, até aqui chegamos e somos mais que vencedores, né? É isso mesmo. E vamos aqui já começar o nosso momento, o nosso podcast, já pedindo para você seguir a gente nas redes sociais. Então, já ativa o sininho aí no YouTube, segue a gente, que eu sei que vocês assistem, mas não estão seguindo. Então, já segue o podcast Pode Agir. E siga também a gente no Instagram, nas redes sociais, Facebook, TikTok, @podeagir.podcast. Temos os nossos parceiros do nosso podcast. Vamos falar um pouquinho isso deles. Aí, aquelas pessoas que nos dão apoio nesse trabalho conosco aí do podcast Pode Agir. E temos aí o primeiro... Nosso primeiro... Empresa Expertise, nossa grande parceira. E olha que novidade a Expertise está trazendo. Luana e Jamile no workshop, agora em fevereiro. A gente vai estar juntas, né, Jamile? É isso aí. Nesse grande projeto, desenvolvendo perfis comportamentais para o sucesso empresarial. Então, não perca essa oportunidade. A análise de perfil dentro da metodologia diz que ativa pessoas, desenvolve pessoas para grandes resultados, então você não pode perder. Inclusive, você não tem ideia do impacto de entender o seu perfil comportamental. Então, já sabe, coloca aí o celular no QR Code para garantir a sua vaga e estar com a gente em fevereiro aí, nesse grande workshop que a Expertise vai proporcionar. É isso aí. E aí nós temos também a nossa imersão, que daqui a 10 dias vai acontecer no dia 3 e 4 de fevereiro, de 8 às 18 horas, Líder Trainer, Liderança e Transformação. Aí está o QR Code, onde você pode entrar em contato conosco e garantir a tua inscrição. Eu e a minha parceira Marcene Lobato estaremos lá no Museu Sacaca recebendo mais de 30 lideranças. Então, você que é empresário e quer levar teu time de liderança, ainda dá tempo, porque as vagas são limitadas. Já coloca o QR Code, manda a ficha. E o nosso Amazon Cowork, o nosso grande parceiro, Maurício, continua aí acreditando no seu negócio. 5% para você fazer sua primeira alocação lá no Cowork, dar sua palestra, o seu workshop. A Amazon Cowork tem um espaço incrível para você trabalhar, para a sua empresa. E não só de espaço, viu, pessoal? Tem outros serviços empresariais que você pode contar com a Amazon. Então, já clica aí no QR Code, já coloca a sua câmera e entra em contato com a turma, que eu tenho certeza que a Amazon vai ser um grande parceiro no seu negócio. É isso aí, Maurição. Então vamos lá, porque hoje o bate-papo, nós já começamos a falar aqui nos bastidores, muitos insights. Gente, incrível, porque nós trouxemos uma pessoa, né, de muito sucesso e jovem, que vai nos ensinar muito. Então, pega seu caderninho aí, a sua caneta e começa, né, a fazer escrever os seus insights. Suas, né, anotações, porque a gente já recebeu um monte de mensagem, eu quero saber mais, esse cara tem muito a ensinar, e a gente está animada aqui para saber. Com certeza, e a gente vai responder, aliás, ele vai responder todas as nossas perguntas e dúvidas, porque ele é empreendedor desde os 18 anos, comanda a Proesc com mais de 100 colaboradores. Que desafio, hein? Saiu na Forbes Brasil, sendo reconhecido como um empreendedor de sucesso, conduzindo uma empresa que já processou bilhões através do sistema Proesc. Que chique! Jarilândia é o seu lugar afetivo e pode-se dizer o lugar onde deve trazer uma paz interior incrível para ele, onde pescar é o seu hobby de coração. É daqueles que perde o amigo, mas não perde a piada. Eita! E eleito por 2 anos consecutivos o boca de sacola da empresa. Não O que é acredito. isso?
Tô curiosa, porque tem certos ditados que eu não entendo o significado, mas ele deve ter muita coisa para explicar pra gente, pessoal. Seja bem-vindo, Felipe Ferreira. Que legal, meninas. Obrigado pelo convite. Não sei se vocês sabem, mas eu sou um acompanhante assíduo do podcast. Estou desde o primeiro episódio ali acompanhando, seguindo no Instagram. Então, muito feliz de participar desse episódio aqui, poder compartilhar com vocês um pouquinho da trajetória. Já vi as interações ali no Instagram do Pode Agir. E continue mandando perguntas, que durante o papo aqui a gente vai respondendo, vai tirar essas dúvidas. Eu não sabia que essa parte do boca de sacola aqui para a apresentação, né? Eu fiquei curiosíssima. O que é isso, boca de sacola? Por acaso você sabe de muitos segredos? Como é que é isso? Conta isso aí pra gente. É porque a Proesc tem um público muito jovem de colaboradores, né? E aí a gente tem as novidades, tem uns fofoqueiros de plantão que ficam querendo que a gente solte a novidade antes da hora. E aí a boca de sacola, a sacola é aquele saco que não tem o zíper de fechar, né? E a boca de sacola é aquela boca que está sempre aberta, contando as coisas antes da hora. E aí eu queria dizer que eu peguei esse título num ano que eu estava particularmente falando as coisas, né, antes da hora, mas esse ano agora de 2023 eu recebi novamente a premiação pelo meu passado. Sabe aquela frase do passado te condena? Pois é, eles pensaram assim, na mente deles ainda estava muito viva a imagem do Felipe Boca de Sacola, mas eu já mudei agora 2024, se preparem, viu? Vocês vão saber as coisas só no último minuto. Muito bem, olha só, deixando uma deixa aí que a gente não pode talvez contar muito segredo para ele. Exceto aqui no Pode Agir, que aqui eu vou contar tudo que tiver que contar, ele vai revelar, viu? Ainda vou bem, revelar ele todas as estratégias aqui. Perfeito. Depois acabou o Pode Agir, Boca de Sacola 0 2024. Perfeito. Então, falar de mercado disruptivo, né, de startups, esse movimento, né, super pop, que muito tem se falado, muitos comentam, mas poucos entendem o significado, não é verdade, Felipe? Nos diz aí qual é a diferença, né, dessa palavra startup de uma empresa convencional, tradicional, para o público que está ouvindo aí e vendo. Tem gente que confunde, né? Tem gente que pensa que eu trabalho com piadas, com stand-up, comedy. Mas aí o startup ele é uma expressão que fala de empresas que geralmente trabalham com base tecnológica, né, que resolvem um problema de mercado de uma forma repetível e escalável. O que é isso? É que aquela mesma solução ela é utilizada por 1.000 pessoas, por 100.000 pessoas ou por 1 milhão de pessoas sem aumentar na mesma proporção os custos daquela empresa, né? Então é algo escalável. Vou dar alguns exemplos para vocês. Legal. Algumas de vocês duas já pediu comida no iFood? Sim. Já assistiram um filme na Netflix? Sim, também. Boa. Então, iFood e Netflix, que são coisas que nossos espectadores provavelmente também utilizam no seu dia a dia, são startups. São empresas que resolveram uma dor latente de uma forma repetível e escalável. Vou dar um exemplo para vocês relacionados ao Netflix. Vocês acham que depois que o Netflix compra os direitos autorais de um filme, o custo que ele tem para uma pessoa assistir aquele filme ou para 1 milhão de pessoas assistirem aquele filme, ele não é proporcional, ele é um custo muito baixo. Então ele consegue escalar o serviço dele sem aumentar as suas despesas. E aí, como você falou, comparando isso com o mercado tradicional, vamos dar um exemplo de uma padaria. Imagina que a gente montou, nós três aqui, uma padaria, a gente comprou um forno industrial que faz 60 pães em 1 hora. Se dentro dessa mesma hora a gente quiser dobrar a nossa produção, o que a gente vai ter que fazer? Comprar um outro forno. Então a gente tem uma despesa proporcional a nosso aumento de produção. E isso é assim em todos os mercados tradicionais, né? Tanto de logística quanto de estoque. Você, na medida que você quer vender mais ou prestar mais serviços, você tem que gastar mais, né? E a startup é esse estilo de empresa que é mais eficiente na distribuição dos seus produtos ou serviços, muito por conta da tecnologia que é utilizada para escalar essa solução. Nossa, muito bom. Mas nem sempre a Proesc foi uma startup, né, Felipe? Começou de uma forma tradicional. Em que momento teve essa mudança de dizer a partir de hoje a Proesc tem essa metodologia, essa filosofia de startup? Isso. Aí falando um pouquinho da Proesc como empresa, como solução, a Proesc, pessoal, é uma plataforma de gestão para escolas e cursos. Então hoje, como a Luana falou, nós somos uma startup
que vende essa plataforma para todo o Brasil e para mais 7 países. E uma escola que está lá no Rio Grande do Sul consegue entrar no nosso site, assinar o nosso serviço, consumir a nossa solução e mensalmente ela paga para utilizar e para renovar a licença dela. Igual o Netflix. Se ela deixa de pagar, ela deixa de ter a licença de uso ativada, tá? E aí, por que a Luana falou que nem sempre a Proesc foi uma startup? A Proesc, em 2023, Jamile, completou 15 anos, né, de CNPJ. Mas nem sempre a gente se considera como uma startup, porque em 2008, quando a gente começou nossa operação, nós éramos uma empresa de tecnologia. A gente desenvolvia um produto semelhante para a área da educação, porém, nós vendíamos focando na área pública. A gente queria vender isso para a rede estadual de educação. Como não estava simples de entrar num grande projeto, nós começamos a vender diretamente ele para as escolas públicas. Elas pagavam com um recurso ali, que é o caixa escolar. E nessa época, nós fomos vendendo escola por escola, até que lá para 2011, a Secretaria de Educação contratou isso para ser implementado em toda a rede estadual do Amapá. Então, eu considero que, nesses anos iniciais de empresa, nós éramos uma empresa de tecnologia. Depois, a gente foi ver que existem startups que atuam na área de governo, que são as GovTechs. Então, nós éramos uma GovTech que não focava em escala. Então, a gente passou muitos anos com projetos somente aqui no estado do Amapá. E em meados de 2017, 2016, nós começamos um planejamento estratégico, né, para levar as nossas soluções para um âmbito de referência nacional. Em 2017, nós lançamos a startup que é hoje Proesc.com, que a gente recriou todo o nosso produto em uma tecnologia que pudesse ser escalável e repetível na internet, que pudesse ser consumida em qualquer lugar do mundo, também no celular, né, através de aplicativos. E aí, de 2017 para cá, a gente está nessa trilha aí de construir uma startup de sucesso. Esse ano, a Proesc atingiu aí o valor de mercado de 150 milhões de reais desse 2017 para cá. Então, vai ser um prazer compartilhar um pouquinho dessa trajetória com vocês. Que legal saber dessa trajetória que começou de uma forma, né, e vocês tomaram uma decisão séria de mudança, né, de uma empresa. A gente observa aí, e nesse estudo, vendo, né, sobre startup, as empresas aceleradas, né, quando você toma a decisão, né, de realmente... Tomou uma decisão difícil, né, porque você tinha uma empresa tradicional, e aí, quando você tem que virar a chave, né, para ter um outro modelo de negócio, né? Sim. E não é só a sua empresa. Na verdade, assim, nessa época, era só a sua empresa como startup. Isso. Em 2008, quando a gente começou, a Proesc foi a primeira startup do Amapá, a primeira empresa de tecnologia a trabalhar com esse modelo, né, de venda direta para, que a gente chama de B2B, quando é venda para empresas, ou B2G, quando é venda para governo. E a gente, de fato, não tinha outras empresas para se inspirar aqui no Amapá. Depois foi surgindo novas, nós criamos um movimento para criarem novas startups aqui, depois a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas, de fato, é uma decisão complexa, porque você é referência onde você está e você tem que tomar a decisão de ir para a sua zona de incompetência, você ser referência onde ninguém te conhece, você começar do zero num novo mercado e, como eu te falei, a gente precisou jogar fora o que a gente tinha e construir um produto do zero. Então, você tem que ter o espírito de iniciante e de aprendiz para dar uma virada de chave dessa. E claro que você é uma referência na região norte. Sim. E como você colocou, você foi o primeiro, né? E quais são os benefícios hoje de você ter uma startup na região norte? E conta pra gente quais são as outras empresas que se inspiraram no teu modelo de negócio, que a gente sabe que aqui no Amapá tem startups. Conta aí pra gente. Sim. Alguns anos depois que a Proesc surgiu uma outra startup que é muito famosa aqui no estado, que é a Orça Fácil. A Orça Fácil, do meu amigo Antônio Fácil, somos grandes parceiros, nos ajudamos muito ali, trocando experiências, né? A Fácil começou a atuar no mercado empresarial B2B para empresas, antes que a Proesc, inclusive, assim como a Proesc ensinou a Orça Fácil a ir para o mercado de governo, e hoje nós somos duas empresas que somos referências nacionais nas suas respectivas áreas, né? E em 2013, aproximadamente, Jamile, nós estávamos num movimento para incentivar novos negócios de base tecnológica do Amapá. A gente conversava muito ali com o Sebrae,
A gente tinha consultorias no Sebrae e sabe quando aquela consultoria é feita para o negócio tradicional e não se encaixa no modelo que a gente estava querendo implementar? E aí o Sebrae, questionando aquilo, foi buscando alternativas e nós participamos em 2013, criamos junto com o Sebrae os primeiros eventos de startup aqui no Amapá. Startup Day, Startup Weekend, aceleração de empresas que veio logo em seguida, que o Sebrae lançou. E aí, como tinham poucas referências, nós fomos os primeiros mentores dos programas de aceleração aqui no Amapá. Pessoal, a Orça Fácil, a Proesc, né, os seus sócios fundadores. E logo em seguida, não sei se vocês já ouviram falar que lá nos Estados Unidos, ele só é o que é hoje porque ele criou um vale de inovação, que é o conhecido Vale do Silício. É lá que está o Google, o Facebook, Microsoft. E aí, falando na expressão americana, ele queria o Silicon Valley. E a gente falou, não vamos ficar por baixo, né? Vamos criar aqui o nosso vale. E aí a gente criou a Tucuju Valley, que é o Vale de Inovação do Amapá, onde tem vários agentes e parceiros que atuam nesse ecossistema de inovação. As empresas, as startups, elas são uma ponta, mas também temos as entidades de governo, da academia, o Sistema S. Então, esse ecossistema de inovação, ele criou muitas oportunidades, muitos eventos. A partir dali, a gente criou a Associação de Empresas de Tecnologia, que eu estava como presidente até 2023 e agora está com o Lindomar, que é meu sócio, com a Érica, que é nossa CEO. Então, todo esse movimento que foi construído, Jamile, a gente saiu de um estado que tinha uma única startup, começou com a Proesc, e hoje nós temos mais de 100 startups no Amapá, gerando emprego, recebendo investimento. Temos aí Tributei, HeavyPay, Tuxto, Yara Couro, 7G7 também, 7G7, sim, Açaí Maps, da minha amiga Juliana, super premiada. E assim, é muito legal ver isso, porque você começa um movimento e aquilo ali depois já vira um crescimento orgânico, né? Hoje o Sebrae já tem o seu programa de aceleração anual, a gente contribui sempre que pode. Recentemente estava dando uma imersão ali, uma palestra para o pessoal que estava fazendo a aceleração no Senai, sobre pitch, sobre como apresentar o seu negócio para investidores e tudo. Então é muito legal, porque hoje a gente já deixou um legado, né? As empresas, elas também sempre vão lá na Proesc, vão saber como é que a gente está resolvendo alguma dor, como é que a gente cresceu em determinada área. E a tendência é que o Amapá, o que a gente trabalha hoje, a meta da Tucuju Valley é criar startups milionárias no Amapá e transformar o Amapá no estado mais inovador da Amazônia. Quem viver verá. Já somos, né? Mas estamos sendo cada vez mais reconhecidos como o estado mais inovador da Amazônia. Bacana. Tu falaste do Sebrae, que em 2013 vocês começaram esse movimento de eventos, né? Sim. O Sebrae é a única instituição que você dá dica para os nossos para as pessoas que estão ouvindo e têm interesse em buscar um recurso, né, para entender como começar esse negócio, como buscar uma orientação mais técnica, né, dar o primeiro passo, ou também tem outras instituições que você pode também deixar para a gente, né, para orientar, primeiro né? passo, né? Poxa, como começar? Porque a gente vai nos eventos, né, Jamile? A gente vê os jovens cada vez mais interessados em empreender. E, realmente, como a Jamile falou, o Sebrae acabava sendo um ponto de referência. Mas onde aqui no Amapá esses jovens também podem se conectar, né? Onde eles podem buscar mais informações? Acho que é legal a gente falar isso para eles. Com certeza, não. O Amapá, eu lembro, né? Eu comecei a Proesc com 18 anos. O quanto que o único caminho viável naquele momento era o concurso público, né? Minha família me cobrava muito, eu estudava, e hoje realmente existem outros caminhos. O caminho da startup, ele é um caminho viável para você construir um negócio sólido. Hoje o Sebrae continua sendo uma das principais referências, né? Então, se você for ao Sebrae e pesquisar pelo programa de startup, eles já vão te informar como é que funciona, quando é que abre a próxima turma de aceleração. Você pode entrar numa turma sem ter um produto ainda, somente com a sua ideia, para você fazer todo o processo de validação e aceleração dessa ideia e desse negócio lá. Mas também hoje a gente tem outros parceiros que estão bem atuantes, como o Senai. O Senai tem um programa de aceleração muito voltado para a bioeconomia. O IFAP também trabalha com uma incubadora. Então, nosso desafio hoje, na verdade, Luana, Jamile, é fazer com que esse nível de consciência chegue até os lugares. Não só com que as pessoas encontrem ali e vão até um lugar. Então, hoje a gente está fazendo parcerias na Tucuju Valley
com as universidades, com o programa Mapa Jovem, com as secretarias de juventude, porque a gente precisa levar essa palavra e esse caminho possível, né, para os jovens e para os municípios do Amapá. Também é um desafio, sair somente do âmbito Macapá-Santana, levar para Laranjal do Jari, para Oiapoque. Cada município ele tem uma matriz econômica que pode ser informatizada por uma startup, né? Então a gente também está nessa missão. Nossa, muito bom. Então já fica a dica aí, quem quiser empreender, né, contar com esse apoio que o Felipe colocou, e principalmente os jovens, principalmente no Amapá, que é tradicionalmente serviço público, né, Jamília? A gente tem conversado muito, inclusive nossa última convidada falou sobre isso, dessa coragem de empreender, e a gente tem que estimular. E que legal que vocês estão nesse movimento forte. E Luana, uma última dica, segue a Tucuju Valley lá no Instagram, né? @Tucuju Valley, porque Perfeito. Lá são divulgados todos os eventos de inovação que acontecem no Amapá. E aí você vai poder participar da comunidade, você vai poder ir nos meetups, que são encontros que geralmente regado a um chopinho com algum tiragosto, onde as empresas ou potenciais empreendedores trocam ideias, a pessoa que está começando conversa com um cara que já está há alguns anos de operação e tira dúvidas e pergunta como é que foi o início. E todos esses eventos eles são divulgados lá no Instagram da Tucuju Valley, tá bom? Segue lá que a gente geralmente está por lá e você vai me encontrar também em algum desses eventos. Ah, muito bom. E Felipe, assim, você trouxe essa construção da Proesc. Então, quando a Proesc começou, quais foram os primeiros clientes de vocês até a tomada de decisão de virar uma empresa nessa metodologia startup? E esse ano de 2023 veio a grande notícia desse aporte de 8 milhões na Proesc, inclusive entre várias reportagens, né? A revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios também divulgou esse grande aporte, mas algo que a gente fica bem curioso, assim, quando a gente fala de investimento. E principalmente acho que o empreendedor ele vai entender um pouquinho dessa questão. Você faz a empresa, você inicia a empresa, é teu filho ali, você cuida com todo carinho, você pensa muito bem quem são as pessoas que vão entrar ali no teu negócio, desde o teu sócio até o teu primeiro colaborador, e aí aquilo vai crescendo, vai criando raiz. Exatamente, e vai dando né? fruto, e aí de repente você chega no momento de tomar a decisão de abrir essa tua empresa para que outras pessoas que não participaram desse início, mas que vão te levar talvez para o próximo nível, comecem a contribuir contigo nas próximas etapas. Assim, como foi essa decisão de olhar para a empresa e dizer, agora é o momento de abrir a sociedade, deixar novas pessoas entrarem para que a gente possa crescer? Assim, como foi esse momento da tomada de decisão e o que foi depois disso, né? Sim, que legal a sua reflexão, porque eu sinto que isso é até uma limitação nossa, sabia? É nível de consciência mesmo. Essa questão de você olhar para o negócio como um filho, como algo que é só seu, Sim. que você que vai ali estar com todas as decisões. Eu precisei passar recentemente quase 2 anos morando em São Paulo, e é incrível quando a gente analisa a cultura, como lá as pessoas já montam seus negócios pensando no investidor, que ele quer que entre o mais rápido possível. E aqui na região norte, até se você perguntar em negócios tradicionais, a pessoa não pensa de jeito nenhum em ter um parceiro externo, Sim. em ter alguém que vai contribuir, seja financeiramente, seja com outro tipo de investimento que chamam de smart money, que é você traz o dinheiro, mas traz uma expertise de mercado, alguém que vai te ajudar a crescer, a abrir novos mercados. E a Proesc, posso te dizer que nós passamos alguns anos com essa mentalidade um pouco fechada, porém, chegou um momento que a gente sabia que em algum momento nós iríamos ser investidos, e a gente tinha um compromisso de captar recursos somente quando a nossa operação estivesse pronta para isso. O que acontece com uma empresa quando ela capta recurso e ela ainda não tem minimamente seu produto estruturado, o seu processo de venda? Às vezes ela queima o recurso inteiro do investimento e não chega aonde ela precisa chegar. Sim. Então a Proesc, durante a sua jornada de 2017 para cá, que é o produto proesc.com, nós recebemos várias ofertas de investimento. Mas a gente sempre conversava, cara, será que a gente colocaria o nosso dinheiro como investidor aqui? Será que já está pronto para escalar? Quando você pega, imagina, em 2023 a gente recebeu 8 milhões para acelerar o negócio. Se você vai acelerar um carro que está sem gasolina, ele não vai chegar muito longe. É verdade. Né? Se você vai acelerar um carro numa estrada de chão, a velocidade ela vai também ser limitada. Então a gente sempre se questionou em que momento a gente
deveria pegar esse valor que levasse a Proeste para um outro nível. E isso fez com que a gente se tornasse uma empresa muito sólida, muito madura, com processos muito estruturados, processos de venda principalmente, sabe? De você saber criar um bom produto e saber levar esse produto para muitos lugares. E lá na frente, quando a gente decidiu receber investimento, olha só, a grande maioria dos negócios luta de uma maneira bravamente para receber algum investimento, para que alguém se interesse. A Proeste, ela teve a oportunidade de decidir quem ela gostaria que estivesse junto com ela. Várias pessoas queriam aportar teu negócio. Por conta do nível de maturidade, né? E o estágio dos processos comercial, do produto, entendeu? Então, lá na frente, essa estratégia se mostrou ser uma estratégia vencedora, uma estratégia assertiva. E a gente pulou várias etapas de investimento, sabe, Luana? Porque a gente tem no mercado de investimento o investimento anjo, que é aquele valor que você recebe logo quando está começando o negócio. Eu perguntar, porque eu fiquei super curiosa em relação a isso. Daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho mais, mas assim, só para falar, existem várias etapas de investimento. A Proeste já entrou no meio do caminho, já recebeu um investimento pré-série A, que daqui a pouco, quando a gente for falar, é um investimento mais avançado. Por quê? Porque nós não éramos mais uma empresa iniciante. Quando a gente recebeu o investimento, a gente já tinha mais de 50 pessoas no time, um produto validado. Então, foi muito legal. E precisou, de fato, uma virada de chave, tá? A gente precisou mentalizar que, até então, a Proeste ela crescia às suas próprias custas. Então, quando um projeto dava lucro, a gente pegava aquele lucro e reinvestia no negócio. Essa modalidade de crescimento se chama bootstrap, né? Você cresce com o seu próprio lucro. E a gente sabia que quando a gente virasse a chave para receber um aporte, a gente precisaria crescer num ritmo diferente, a gente precisaria prestar conta desse crescimento, prestar conta de aonde esse recurso está sendo investido. Então, mais ou menos em 2019, nós começamos a trabalhar fortemente com esse intuito, porém, em 2020 veio a pandemia. E na pandemia tinha oportunidade, mas eu sentia que não era o momento de escalar o negócio, o mercado da educação estava meio balançado, instável. Uhum. E 2022 foi o ano que eu falei, cara, estabilizou a pandemia, vamos começar a buscar esse investimento. Eu me mudei para São Paulo para estar mais próximo dos investidores. Sim. E aí a gente fez essa negociação para que em 2023, março de 2023, a Proeste recebesse 8 milhões de aporte, que foi o maior aporte até então da região norte, da região amazônica. E estou querendo ser superado já, incentivando meus outros parceiros aí para que recebam aportes maiores. E tem que receber logo, senão a Proeste vai receber o próximo agora, que vai ser maior do que 8. Vai ser. Agora, interessante também, é importante a gente saber para onde quer chegar, né? Para onde ir. Porque, como o Felipe falou, a Proeste teve várias oportunidades de investidores, mas ela não optou, ela optou em não escolher. E aí você informou a tomada de decisão, mas naquele momento que você disse sim, para onde a Proeste ia? Qual era a perspectiva? Poxa, eu quero esse aporte porque o meu objetivo é chegar nesse lugar. E um ano depois do investimento, essa visão mudou? Você precisa, para você buscar um investimento, você tem que ter uma tese de investimento, né? Você tem que explicar para o investidor aonde aquele recurso vai ser investido. Geralmente você apresenta para ele 2 cenários, o teu ponto A e aonde você quer chegar, que é o ponto B, e como esse recurso vai te ajudar a chegar lá, em quais áreas você vai investir para chegar até esse ponto B. E a Proeste ela tinha isso muito claro. E também ela tinha uma outra carta na manga, que é o seguinte: tem muita empresa, Jamile, que vai atrás de investimento porque está precisando de dinheiro para sobreviver. Exatamente. Para pagar. Aqui, o foco é diferente. O foco não é no crescimento, é de se manter. Se manter. E aí, nessa hora, você é desvalorizado automaticamente, porque o cara fala, cara, se eu não entrar com o meu dinheiro, você vai falir, você vai quebrar, entendeu? Quando é o contrário, quando é uma empresa que já está sustentável, com um ponto de equilíbrio, que a gente chama no mercado das startups, né? Já está no azul, o cara sabe que você não está precisando para sobreviver. Ele sabe que você está ali apresentando um plano de crescimento, que é uma oportunidade para ele, porque ele pode entrar num valor e daqui a pouco aquele valor que ele investiu ser multiplicado na valorização da empresa em 10 vezes, em 20 vezes. Então ele tem que enxergar como uma oportunidade, né? Então fez muito sentido a Proeste que ela ter esse planejamento, saber onde ela queria chegar. E eu posso falar rapidamente também de uma visão que as empresas dificilmente têm, né? Aqui é muito comum, tanto na região norte quanto nos negócios tradicionais, as empresas, Luana, elas serem focadas em lucro.
E não é errado focar em lucro, mas é um negócio que ele cresce de uma maneira muito... É um crescimento linear, é um crescimento sempre, você vai focando, vai crescendo um pouquinho, o seu lucro vai aumentando, ou a sua margem vai aumentando. E quando você tem uma startup que quer captar um recurso alto, Sim. você tem que virar essa chave e focar numa coisa chamada equity. Equity é o valor do seu negócio, é quanto que o seu negócio vai ser avaliado. E aí você tem que saber exatamente quais são as métricas que fazem o equity do teu negócio aumentar. A Proesc, por exemplo, como é uma empresa da área da educação, o que fez a gente estar muito valorizado? A quantidade de escolas que já utilizavam o nosso serviço, a quantidade de alunos na base, a quantidade de professores na base, o valor recorrente que essas escolas pagavam, quantidade de contratos ativos. Só que, para eu chegar nesse nível com esses números, a gente precisou investir muito em equity, né? Então, cara, entrava um dinheiro, a gente não tinha retirada de lucros. Não, investe mais em marketing, vamos chegar mais longe. Vamos fazer uma promoção para isentar os 3 primeiros meses? Isso não dá lucro, mas vai entrar mais escolas. E daqui a pouco essas escolas vão estar com contrato ativo e isso vai aumentar o valor da empresa, sabe? É uma mentalidade, é a mentalidade do equity, que os negócios, naturalmente, eles não pensam tanto assim, eles pensam mais no lucro, mas isso fez com que a Proesc chegasse muito valorizada quando ela decidiu captar investimento. Porque a gente tinha contratos ativos, muitas escolas na base, vários modelos de negócio já operando, e o investidor é um prato cheio, né? Diferença, olha, interessante. Como é que funciona a cabeça de um investidor? A gente sabe que tem vários tipos de investidores. Hoje, a Proesc, ela se enquadra em qual tipo de investimento, ou fundo de investimento, para você esclarecer? Porque quem ouve muito falar de, eu quero um investidor, mas espera aí, como é que eu busco isso? Hoje você citou, né, alguns tipos de startups que tiveram tipos, estão enquadradas, acredito, né, em tipos de investimento. E hoje, assim, eu acho que, não sei se você respondeu logo há pouco, mas eu fiquei curiosa, assim, o que passa na cabeça de um investidor quando ele toma uma decisão de escolha, né, para, de repente... Né, até as pessoas que querem... Será que é o né, meu momento? Eu estou nesse momento, né? Se até as pessoas que querem esse negócio... Querem se tornar investidoras. Elas entenderem como é que a pessoa vem até a mim, né? Quais são as principais características? Qual é o pensamento que passa na cabeça dessa pessoa que vai comprar a minha empresa, né? Que vai investir também, me ajudar a ser um parceiro no meu negócio? Sim. O investidor, geralmente, ele pensa em diversificação do patrimônio, né? Então, ele quer colocar uma parte do dinheiro dele num local seguro, que é uma renda fixa, um crescimento seguro, que não tenha risco de queda. E, às vezes, ele quer alocar uma parte desse patrimônio em algo que é arriscado, mas que, se der certo, pode investir no novo Google, no novo Facebook, que são as empresas chamadas de unicórnio. São empresas que valem mais de $1 bilhão. Né? Então, esse mercado de investimento ele começou muito focado nesse tipo de empresa. E aí, para isso, Jamile, vira imagina uma pesca de tarrafa ali. Você está jogando uma rede e você pode pegar peixes pequenos, peixes que não vão sobreviver, mas nessa leva de peixe que você vai trazer, você pode acertar num gigante, num peixe que vai pagar todo o esforço que foi feito ali. Então, é muito comum o mercado de investimentos, ele começou com esse foco, investindo em várias startups em níveis diferentes para tentar descobrir, antes de todo mundo, uma startup com super potencial. Então, eu falei ainda há pouco, né? O iFood, que é uma startup brasileira e que hoje já é um unicórnio brasileiro, ele começou recebendo pequenos aportes até se tornar o que é hoje. Né? E aí, a própria Nubank, eu estava estudando um pouquinho sobre a sim. história da Nubank, né? Eu disse, poxa, eu não sou uma pessoa, né? Nem tenho, não sei se a expertise vai em algum investidor aqui. Tem que pensar, mas, tem que trabalhar de repente, desde agora. Montar um outro negócio depois dessa aula, né? Para eu saber que tipos de investidores tem o mercado, né? Como é que eu posso deixar o meu negócio atrativo para que esse investidor queira chegar até mim, né? Você tem que pensar muito na palavrinha escala. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo prático disso, de um negócio tradicional, que foi um negócio que eu fui mentor durante um dos programas de aceleração do Sebrae e fiz esse empreendedor entender o que seria o negócio escalável para o negócio dele. Né? Mas só retornando um pouquinho o raciocínio, a gente tem os tipos de investimento, né? Tem desde o investimento baixo, que é o investimento anjo. O investidor anjo é aquele cara que ele investe
cheques de 50 mil, 100 mil reais em negócios que estão bem no início, e ele atua como um mentor, como um conector daquela empresa no mercado. Aí nós temos investimento semente, que é o seed, o investimento série A, o investimento série B. Geralmente, cada fase dessa vai aumentando o valor do investimento, né? E quando a gente estava falando ainda há pouco de unicórnios, começou a surgir, né, de uns tempos para cá, depois de todas essas crises que o mundo passou, né, alguns investidores que continuavam querendo investir em inovação, mas sem todos os riscos, né, de você investir num negócio que às vezes não está nem validado. Nessa época aí que deu um boom dos investimentos em startup, tinha uma frase que era as startups de PowerPoint, né? O cara chegava lá só com um plano ali, olha, eu sei fazer isso, a gente vai criar um aplicativo, ele vai ser isso, isso, isso. Captava recurso e não entregava, porque não tinha, às vezes, essa validação. E aí, nesse meio tempo, Jamile, surgiram outros perfis de investidores que focam, sim, em inovação, mas que querem empresas maduras, empresas que garantam um crescimento sem um risco tão grande. E aí, ao invés de ser o unicórnio, um ser totalmente raro, essas startups elas foram batizadas de startups camelo. Porque o camelo também é um animal que sobrevive a momentos adversos, que já passou por algumas crises e mesmo assim está lá caminhando. E a Proesc, ela foi considerada uma startup camelo, tanto é que ela recebeu investimento após o boom de investimento em startup. Só quem está recebendo investimento nesse ano anterior, 2023, 2024, são empresas que demonstram uma segurança no seu modelo de negócio e na capacidade do time. Então é bem legal saber, se você está querendo montar um negócio, já decide aí se você vai querer ser um unicórnio inicialmente ou um camelo, mas nada impede que o camelo seja um unicórnio, hein? A Proesc vai trabalhar forte para ser o primeiro unicórnio da Amazônia. Olha só, expectativa altíssima para esse acontecimento. Inclusive, a gente está querendo batizar aqui que na Amazônia não seja o unicórnio, seja o botocórnio. O nosso boto cor-de-rosa. Nossa, eu já estranhei as nomenclaturas. Aí agora veio o camelo e o boto. Da Amazônia, né? Startup disruptivo. O boto cor-de-rosa, tá aí, né? Proesc caminhando para isso. E olha só, Felipe, a gente tem um empreendedor ouvindo você falar sobre essas possibilidades essas características de investidor. E a Jamile trouxe uma dor também. Deve ter muito empreendedor aí assistindo a gente, pensando assim, puxa, como que a minha empresa pode, então, se organizar para ser, né? Ser uma startup e ser atrativa. E você ia dando o exemplo dessa mentoria, né? Então, acho legal a gente falar sobre isso, porque eu volto a tocar nessa tecla de você saber para onde você quer chegar, porque é importante, né? É importante. Fazer de qualquer jeito. Exato. Perde tempo hoje, né? Se eu quero ser investido, cara, eu quero que esse dinheiro entre para quê aqui, né? Eu quero ir para onde? Qual é o meu objetivo? Então, como foi essa tua experiência de mentoria e que dica que você deixa para esses empreendedores? Eu tenho um negócio tradicional, quero fazer ela ser escalável, quero realmente diminuir custos, aumentar lucro e me tornar atrativo. Geralmente, o empreendedor, quando ele pensa em inovação, é quase que natural. Ele pensa em replicar o mesmo processo que ele já tem de uma maneira mais eficiente. Isso é inovação em até um determinado ponto. Mas quando você pensa em startup, você tem que fazer o máximo para atingir um público maior, um mercado maior, contar com outros parceiros nesse processo. E aí eu ia falar de um exemplo, né? Certa vez eu estava num programa de aceleração lá do Sebrae como mentor, e eu estava atendendo a dona de uma padaria famosa na cidade, né? E ela estava querendo criar uma startup, só que para vender os pães da padaria dela. Legal, ela queria chegar mais longe, tipo um delivery da padaria dela, e é legal, é bacana. Só que vocês percebem que ia ser somente mais um canal de crescimento? Sim. Né? E o que eu falei para essa empreendedora? Falei, olha, eu acho que o que você quer pode se tornar uma startup, mas se você pensar de uma maneira um pouco mais ampla e pensar também na escala. Vamos pensar num aplicativo que você pudesse vender para as padarias da cidade. Então, todas as padarias usariam o teu aplicativo. O iPad,
né? Fazendo o iPhone. Tem aí o iFood, seria o iPad, Tem o iPadoca. iPhone. Olha. E nesse aplicativo, a pessoa que tivesse ali, ela entraria, teria todas as padarias da cidade, a padaria mais próxima, ela poderia pedir o pão e de qualquer padaria que estivesse bem avaliada, e isso chegaria na casa dela. Imagina se você fosse a empreendedora por trás desse aplicativo. Você ia estar vendendo os seus produtos, você ia continuar com a sua padaria vendendo lá dentro, mas você ia estar ganhando um faturamento da transação de vendas dos teus concorrentes. Ia estar ajudando eles também a crescer, né? O iFood, quantos restaurantes ele não ajuda com a sua plataforma? E aí foi que ela abriu a mente dela para que, se ela quisesse ser uma startup, ela ia ter que resolver uma dor de uma maneira escalável mesmo, né? Imagina se ela fosse uma startup e quisesse vender para o Brasil todo. Ela ia ter que abrir a padaria dela mesmo, no CNPJ dela, em todos os estados do Brasil? Não. É só o iPadoca levar o seu aplicativo para cada estado, cadastrar as padarias daquele estado ali, e ela estaria levando, resolvendo aquela dor que é da pessoa que quer o pão e não consegue ir na padaria, e recebendo por essas transações, né? Que é assim que é um dos modelos de negócio que as startups utilizam. Que legal. Temos um momento especial, porque tem perguntas. Opa! E quando tem perguntas, a gente precisa que o nosso entrevistado, né, dê respostas para quem está aqui mandando. Olha, Alex Pascoal fez a seguinte pergunta: a Proesc já quebrou? Quais foram os pensamentos e atitudes tomadas? Boa Meu pergunta, Deus, Alex. rapaz. Obrigada por essa pergunta. Tocou Responda na aí. ferida, hein? Tocou na ferida. Olha, não capotou, mas passou perto. Vou te falar o seguinte. Eu acho que um negócio, ele tem muitos desafios, né? Eu sempre falo isso nas palestras que eu dou, que as pessoas, elas enxergam a Proesc do jeito que ela está hoje, né? E pensam que é muito fácil, ou pensam que isso foi construído da noite para o dia. A verdade é que a gente já está há 15 anos nessa jornada, nem sempre como startup, como eu falei, mas já passamos, sim, por muitas provações, né? O empreendedorismo, ele é feito, né, de altos e baixos, e já tivemos momentos assim, que foi inclusive o momento que a gente decidiu ser uma startup. Ele é um momento quase quebra da empresa, porque a gente tinha o nosso maior projeto, que era o governo do estado do Amapá, ele foi tirado da Proesc por uma decisão política, não por uma decisão técnica. Sim. E a gente se viu ali sem ter o recurso para manter a empresa. Se a gente tinha um tempo de sobrevivência, que se a gente não fizesse nada naquele tempo, a Proesc não existiria, né? E, assim, nesses momentos, o empreendedor, ele tem que ter uma resiliência e uma visão muito apurada de qual o próximo passo. Porque se você entrar em desespero, ou se você ali jogar a toalha, naturalmente a sua empresa, ela vai fechar as portas. Naquele momento, nós fizemos um planejamento estratégico, justamente encarando esse fechamento dos nossos projetos da área pública como um risco, como uma ameaça, e mapeando o que a gente poderia fazer, né, para contornar essa ameaça. E aí veio a ideia de criar o Proesc.com para a área privada, né, e a gente conseguir vender, pegar toda a expertise que a gente tinha construído e vender para a área privada, que era uma venda mais simples e mais rápida. E também nessa época nós começamos a lidar e se relacionar com grandes empresas que precisavam do nosso serviço. E foi aí que em 2016 nós fechamos com a Oi Telefonia. A Oi estava lançando um projeto para a área da educação, onde ela precisava vender tablet para as escolas, internet, e precisava de um sistema para fazer esse projeto rodar. E o Proesc foi esse sistema no projeto Oi Educa. Então, assim, por que a gente não faliu naquela época? Porque nós entramos em movimento, a gente não ficou parado, né? E o movimento, por si só, ele te traz oportunidades. Então, se você está passando por alguma dificuldade aí no seu negócio, comece a entrar em movimento, vai nos eventos, porque as oportunidades, elas surgem para quem está em busca delas, né? Foi assim que a Proesc fez em todos os momentos de privação. Esse é só um deles, tá? Em vários momentos a gente já teve dificuldades que nós precisamos parar, pensar para onde a gente precisaria ir e trabalhar de forma contínua para a gente chegar lá, né? Então, acho que essa é a dica aí para quem está passando por isso. Muito bom, Alex. Então já Gostei. fica a dica aí. A gente tem mais uma perguntinha do Instagram. Como foi os feedbacks dos primeiros clientes da Proesc? Acho que esses feedbacks foram fundamentais, né, para essa com certeza. construção. Quando a gente atuou logo no início da empresa na área pública,
A gente se mudou para dentro de uma escola praticamente, né? Tinha uma salinha ali, e aí era uma coisa de, o professor pediu uma alteração, a gente fazia na nossa salinha, já validava com ele e tudo. Então, isso para mim foi fundamental para que a gente chegasse onde a gente está hoje, porque as pessoas querem tanto, às vezes, pensar na escala, pensar em milhões de usuários, sem validar isso, sem ser amado por dezenas de usuários. Então, a Proesc, ela sempre teve um cuidado especial nos seus inícios. Porém, eu queria registrar uma dica aí com relação a isso. Eu vejo muitas empresas, Jamile, Luana, não entrar no mercado por perfeccionismo, por medo do julgamento, por medo do cliente achar que ainda não está perfeito, e nunca vai estar. A Proesc tem 15 anos de empresa e toda semana a gente tem coisa para fazer, para inovar. Então, se a gente fosse esperar até que a gente tivesse com o produto ideal pronto para lançar, a gente não sairia do lugar. Então, quando a gente entrou na área privada, novamente a gente entrou numa zona que eu chamo de zona de incompetência. Para você crescer, você tem que estar na zona de incompetência. Senão você fica só onde você já conhece, onde as pessoas já te conhecem. E a zona do conforto que as pessoas falam, ela é uma zona tranquila. E nessa zona não tem crescimento. Se você quiser sair de onde você está e ir para outro lugar, para um próximo nível, saiba que você vai ter que ir para a sua zona de incompetência e se tornar competente dentro dela. Então, quando a gente foi para a área privada, foi um desafio. A gente erra, a gente acerta, a gente valida, faz de tudo para errar de uma forma preventiva e acertar rápido, né? Corrigir e acertar rápido. Legal. Essa é a metodologia startup, que é o que a gente usa até hoje, que é inclusive uma metodologia ágil de desenvolvimento chamada Scrum. Então, o Scrum, a cada 15 dias, você refaz o planejamento da empresa, você melhora o que tem que melhorar, avalia o que foi bom, o que foi ruim e bola para frente. Eu não sei se tem mais segredo, mas eu ia perguntar qual é o segredo de você se manter, né, esse sucesso no empreendedorismo há 28 anos, mas não sei se tem mais algum outro segredo, mas eu fiquei, né, anotei aqui, sair da zona de incompetência, né? Não, a gente tem que buscar a nossa zona de incompetência. Buscar a zona de incompetência, né? E estar em constante, né, movimento, buscar as oportunidades e, principalmente, estar fazendo aquela revisão, aquela auditagem nos processos para que você consiga ver os erros e ali corrigir e crescer. E bem interessante, porque boa parte dos empreendedores, nós empreendedores, né, às vezes a gente quer ficar cego, né, para não ver erros e achar que está tudo perfeito. Né? E aí muitas empresas quebram, não têm sucesso por essa falta de acompanhamento constante com o time, com a gestão, com os sócios, com as pessoas que estão mais próximas para assessorar, né, e fazer enxergar novas possibilidades, né, novos caminhos, de repente, de ressignificar o negócio. Né? As empresas, Jamile, elas quebram quando elas param de escutar o mercado. Boa. Quando elas param de pensar em quais inovações elas precisam fazer para continuar sendo competitivas no mercado. Vou te dar alguns exemplos aqui. Você acha que as locadoras de filme que tinha antigamente, que alugava seu DVD, sua fita cassete, elas acompanharam o mercado? Elas ficaram num modelo de negócio que veio um outro concorrente, a Netflix da vida, a Amazon Prime, lançou um serviço igual, muito mais eficiente e com um custo muito menor. Então, não foi a Netflix que matou as locadoras de filme. Foram elas que não escutaram o mercado e não evoluíram. Né? Inclusive, a própria Netflix, no seu início, ela trabalhava com DVDs físicos. Pouca gente sabe disso, né? Ela criou um plano de assinatura que você assinava e ela mandava o DVD para você assistir. Mas dentro de um planejamento, ela falou, cara, esse modelo não é o modelo que vai me levar para frente. Sim. E se eu criasse um serviço que a pessoa assistisse esse filme de qualquer lugar, sem precisar arranhar o DVD, sem precisar me devolver, sem precisar arcar com ela ir procurar o filme e não ter o filme que ela quer. E nesse movimento de inovação, a Netflix criou o que é hoje o streaming de vídeo, né? Então a Proesc, ela está sempre pensando em qual é o modelo de negócio que vai matar o modelo de negócio que a gente tem hoje. Porque no futuro, se eu não me atualizar e se eu não ouvir o que o mercado está querendo, alguém vai chegar, vai criar uma solução, uma proposta de valor mais eficiente que a minha e vai tomar o meu mercado. Claro, né? Isso traz muita a visão de sustentabilidade.
Eu vejo que essa palavra, ela dialoga muito com o momento que a gente vive de tecnologia, de inovação. Então, a empresa realmente que não pensa nessa visão sustentável do seu negócio, o tempo todo se questionando, poxa, será que esse meu modelo de negócio ele consegue se perpetuar? O que eu preciso mudar para que isso continue gerando valor, eu continuo tendo mais cliente, eu continuo tendo mais retorno sobre tudo isso que eu estou me posicionando. E aí esse termo sustentabilidade a gente usa muito nessa área ambiental, mas ela é real no mundo dos negócios, do empreendedorismo, e você acaba criando, marcando mercados, né? Tem filmes muito legais assim que dá para a gente deixar de dicas. O próprio filme que a gente assistiu é o Blackberry. Muito interessante, foi um marco, e aí veio a Apple e foi disruptivo no mercado, ele não conseguiu se adaptar, né? Quem não tinha aquele BlackBerry era caríssimo naquela época. E aí realmente veio o Steve Jobs e trouxe um celular sem botões. Né? Sem botões. E qual era a grande sacada da BlackBerry, do BlackBerry? Era ter o botão. Então, você precisava, ou seja, se reinventar e se sustentar no mercado. Então, é bem legal essa visão e você se desprender, né, Jamile? Se desprender claro, às vezes eu falava muito isso para meus alunos, dando exemplos dentro da área de administração, e que você colocou aqui com muita propriedade, né? A diferença, a gente tem aí a diferença da Kodak, né, que por muitos anos ali a gente sobrevivia tirando foto, revelando, né, revelando, e o próprio CEO, né, da marca não se recusou a querer mudar, porque ele acreditava que aquele era o momento, mas ele iria dar a volta por cima, continuando da mesma forma. Isso. Assim como também a gente tem outros, né, exemplos de empresas em que os próprios donos se permitiram a colocar pessoas que pudessem administrar o seu negócio muito melhor. E pessoas essas que viraram o jogo. A gente tem a história da própria Microsoft. Sim. Né? A contratação de pessoas com mais conhecimento, que pudessem ressignificar, né, o modelo de negócio e a empresa sair do ponto A para ir para o ponto B e sair de repente de uma possibilidade de falência. E a gente entra num tema muito legal, que não tem como hoje você ser uma empresa inovadora, disruptiva, se você não tiver mentes brilhantes. Exatamente. Então, a gente tem percebido cada vez mais no mundo que a gente vive o quanto que as pessoas fazem a diferença nos negócios. Então, quem está com a gente, né? Você que é empreendedor, quem é que está compondo o teu time? Então, quem você escolheu para estar do seu lado para ser sócio? Quais são essas pessoas que você tem contratado? E ano de 2023, aporte e tudo mais, também veio o selo do Great Place to Work, do GPTW, para a Proesc. E eu tenho certeza que deve ter sido incrível. Isso traz cultura, pessoas. Não deve ter sido fácil essa jornada até aqui, né? Da trajetória que você falou, mas conta pra gente quais são as principais características da cultura da tua empresa para hoje ela ser um Great Place to Work, né? Um dos melhores lugares para se trabalhar no Brasil. Vai concorrer a rankings regionais, nacionais, rankings na área de tecnologia, educação. Que legal. Olha, meu Deus, já quero a Milena Raquel. Bora, ai, Milena. Meu Deus do céu. Então, a gente fez não vou dar spoiler aqui, mas fizemos uma visita na Proesc, que a gente viu coisa diferente. Exatamente. Então, tem coisa diferente lá. Felipe, características dessa cultura, quem está com você, como que a empresa performa em termos de pessoas? A Proesc, ela sempre teve uma cultura diferenciada, assim, eu tenho muito orgulho de dizer que esse selo ele veio coroar algo que a gente já é há muitos anos e que talvez não tinha uma chancela ali, né? Então, só para você ter uma ideia, desde o nosso planejamento estratégico, a gente parou para ouvir muito o time, sabe? Porque a gente tinha uma percepção clara que nós só seríamos a referência nacional na nossa área se o nosso time também fosse uma referência nacional. Né? Os nossos colaboradores precisariam ser referências nacionais para que a empresa ela fosse também reconhecida. E aí são coisas pequenas, sabe? Eu lembro que do nosso planejamento estratégico, as mulheres da empresa falaram, cara, a gente queria um espelho. Não tem espelho para a gente se olhar aqui na Proesc. E a gente nunca tinha parado para pensar naquele ponto. No outro dia, tinha um espelho lá de 2 metros para as mulheres da empresa se olharem. Que legal. Nessa época, a galera falou, poxa, a gente queria descansar. Às vezes, dentre um cliente e outro que a gente fala, a gente está um pouco cansado, na hora do almoço.
E aí a gente não tinha espaço na época, a gente estava lá na incubadora. Saímos da nossa sala dos sócios fundadores para ir para o meio de toda a equipe, e a sala que antigamente era dos sócios virou a nossa sala de descompressão, onde tinha ali uma rede, um sofá, uma cama. Então são formas de você pensar e você valorizar o time que muitos negócios podem pensar que isso é dinheiro jogado fora ou que isso não traz o retorno financeiro para o negócio, né? E eu queria dizer que você reter um talento que está levando o teu negócio para frente é tão importante quanto você trazer pessoas eficientes para o teu negócio, né? Então a Proesc, desde então, assim, sempre trabalhou muito forte a cultura. A minha visão de CEO, eu tenho 2 grandes objetivos na Proesc. O objetivo número 1 é focar no sucesso dos nossos clientes. Então, a Proesc só vai fazer sucesso se as escolas que utilizam Proesc fizerem sucesso. Não existe essa conta ao contrário. Então, toda a nossa cultura, nosso valor número 1, ele está utilizando o sucesso do cliente como foco. E, em paralelo a isso, o meu objetivo como CEO é garantir o sucesso dos meus colaboradores. Porque eu só vou ter uma empresa de referência se eu tiver um time de referência. Se eu tiver um time que goste de fazer o que faz, que queira impactar. A Proesc, ela não está no mercado para ganhar dinheiro, para captar o maior investimento da Amazônia. Isso é consequência de um propósito. E o nosso propósito hoje é inovar a educação brasileira. E quem entra na Proesc entra porque quer inovar a educação brasileira. Então, o meu grande objetivo como CEO hoje é garantir essas 2 vertentes, né? E aí, no âmbito pessoas, a gente tem várias iniciativas. As meninas vão lançar aí o Giro 360. Hoje, na Proesc, a gente tem sala de descompressão. A gente tem um restaurante, que era um sonho nosso, assim, poder proporcionar uma alimentação mais saudável para os nossos colaboradores. Então, eles estão lá, eles tomam café, almoçam, lancham, o lanche da tarde lá na empresa. Tiramos aí uma das maiores contratações de 2023, a gente tirou uma chefe de cozinha de um restaurante famoso aqui de Macapá e levou para ela ser a chefe da Proesc. Rose, tamo junto, viu? Até depois E são pequenas coisas, mas que, olha só, enquanto várias empresas aí fora estão lutando para voltar para o presencial, lá na Proesc as pessoas estão gostando de ir para o presencial. Por quê? Porque tem a comidinha lá que é preparada com... né, muito especial, uma comida diferente. Outro dia teve um doce tailandês, uma salada marroquina. O negócio é louco. Preciso lá na Proesc, frequentar viu? mais vezes a Estão Proesc. convidados aí na ir lá e Proesc. provar um pouquinho desses paladares gourmet aí da Rose, é? Rose, não, Chefe não de vou divulgar cozinha, muito, não. seguindo uma dica da minha Deus, amiga Helena, não ok. vou fazer muita propaganda aqui. Tudo certo, então. Que interessante você falar com um brilho nos olhos, né, que você quer o sucesso do cliente, mas você quer que o teu time acompanhe o teu crescimento. Que legal saber que a tua empresa é o que é hoje, né? Porque você tem buscado trazer, né, muito forte o propósito que você criou, né, para a empresa, mas que as pessoas elas se apaixonem, né, não só pela marca, mas pelo modelo de negócio. E quais foram os desafios? Porque, assim, como você colocou, você trabalha de forma híbrida, né, você trabalha de forma online, porque tem um público que não é só aqui em Amapá, você tá distribuído aí, Em outros né, estados, em outros tem pessoas, estados. né? E como é que você faz para ir atrás desse capital humano? Porque eu, pelo menos, que seleciono pessoas, tenho uma dificuldade enorme de captar profissionais, principalmente da área da tecnologia, pessoas mais qualificadas para assumir cargos estratégicos, que não é fácil, o empreendedor conhece. E como é que é a tua estratégia, a tua dica? Como é que você tem buscado, né, isso? Jamília, assim, eu considero que eu tive muitos desafios na empresa, conforme os níveis de crescimento que a gente vai tendo, né? Eu comecei, só para exemplificar, eu comecei na Proesc como programador, depois eu fui para o setor comercial, depois eu fui para outras áreas que precisavam de mim para que a empresa chegasse onde precisava chegar. Mas, dentre toda essa jornada, o principal desafio foi de gestão de pessoas. Porque deu para perceber que se a gente não tivesse um time, uma cultura muito forte, um time muito alinhado com aquela cultura, não importa a estratégia que a gente desenhasse. Tem até uma frase que eu falei agora no evento com todo mundo, que é o Proesc Experience, que a gente reúne todo o time para alinhar. É o seguinte: se a tua estratégia, se o teu planejamento estratégico ele é uma árvore que pode crescer, pode dar muitos frutos, pode te levar a muitos lugares, a tua cultura e o teu time é o solo. E nada cresce num solo Correto. que não está pronto, não está produtivo, né? Então,
foi uma das áreas que eu mais me dediquei e talvez que mais me desafiou a evoluir. Foi aí que eu fui descobrir o que era perfil comportamental, tanto o meu perfil comportamental, quanto o perfil comportamental do meu time, das áreas que eu tenho. E a gente criou um programa de captação de talentos próprio, né, de seleção de talentos, onde era totalmente diferente do que é trabalhado no mercado, as dinâmicas, a gente colocava ali alguns jogos para ver como aquela pessoa trabalhava em equipe, como ela reagia sob pressão. E aí foi muito legal essa jornada, assim. A Proesc, como você falou, é muito difícil você achar a mão de obra da Proesc pronta aqui no Amapá. Então, a gente tem cargos na Proesc que não tem faculdade para aquele cargo, não tem um curso superior, e que a gente tinha que formar aquela pessoa, né, pegar ela crua do mercado, formar. O bom é que a gente já conseguia formar dentro da nossa cultura. Sim. Mas Legal. hoje, esse tem um preço também, né? Você cresce numa velocidade menor do que uma empresa que às vezes está num grande centro e que já consegue montar um super time e acelerar na maior velocidade possível. Mas eu tenho muito orgulho da história que a gente construiu, porque a Proesc, ela formou uma equipe que tem lealdade com a empresa e que vai acompanhar a gente pelos próximos anos. Eu tenho estagiários que entraram na Proesc como estagiários, que hoje são diretores. Eu tenho estagiários que entraram na Proesc que hoje são sócios, que têm percentual do negócio. Por quê? Porque acreditaram no nosso propósito, dão o sangue junto com a gente todos os dias, né? Hoje a gente já está vivendo um momento, Jamile, que é o seguinte: para o nível que a gente está precisando chegar, são desafios muito grandes para 2024, a gente vai continuar formando pessoas, né, trazendo pessoas jovens para o time e passando pela nossa esteira, mas já é um outro desafio da gente buscar pessoas de fora que tragam um nível de consciência para o time que já está aqui, né? Porque a gente bateu no teto na estratégia que a gente tem. Às vezes a gente precisa abrir essa mentalidade, às vezes a gente precisa conhecer novas técnicas, novas metodologias, e hoje um dos focos da Proesc é também trazer pessoas chaves para o time que vão mudar o jogo junto com a gente. Perfeito. Muito bom, né? Desafio de pessoas é comum para todo empreendedor. Agora, como ele lida com isso? Quais são as perspectivas? E aí o Felipe já deixou um monte de dica aqui legal. E ele falou o quê, hein, gente? De análise de perfil comportamental. Então, não perca aí. Já sabe que vai rolar o workshop comigo e com a Jamile, para vocês entenderem o sucesso disso, o impacto, né, Jamile? Com certeza. E fundamental, uma das ferramentas fundamentais, se todo mundo puder fazer sua avaliação, compreender quem você é, Sim. né? Todas as habilidades, de repente, que você tem, né? Que são gaps, que são problemáticas, que são limitantes, e você conseguir ressignificar e trazer isso para o time também, porque quanto é importante muito você importante. saber que perfil você é e entender também os seus gestores, como é que eles são, Sim. como é que o seu Seus time colegas de gosta de ser trabalho, reportado, exato. como é que ele gosta de trabalhar, como é que ele gosta, como é que ele aprende. Onde ele performa mais, se qual é a motiva. zona dele de competência, de talento. É Legal. muito importante. Olha, gente, eu vou falar para vocês, viu? Não é puxando sardinha, não, mas eu sinto que o conhecimento de perfil comportamental foi uma das coisas que eu aprendi enquanto CEO da Proesc que mudaram o jogo da empresa. Porque não é só você saber o seu perfil e o perfil direto das pessoas que estão trabalhando com você. Você, enquanto empreendedor, você desenha os perfis ideais para cada área da tua empresa. Sim. Então, tu imagina, lá no comercial, existe um perfil ideal para a pessoa do Exato. comercial. Lá no financeiro, existe o perfil ideal para a pessoa que vai estar lá no financeiro. E aí, quando eu conheci essa metodologia e já mandei aplicar em todo o time para saber como é que estava o time da Proesc, eu vi um monte de distorções de pessoas que não têm o perfil para estar e estavam ali no comercial, de pessoas que não têm o perfil e estavam numa área que é mais analítica. Então, a partir do momento que eu identifiquei e movi as peças para que as pessoas estivessem na sua principal zona de talento, a empresa decolou de uma forma muito mais rápida. Sim, Por quê? pô. Porque as pessoas elas não estavam ali em sofrimento tendo que atuar Sim. naquela área. Não significa que uma pessoa não possa se adaptar se ela estiver fora do seu perfil, atuando numa área que está exigindo dela algo fora do seu perfil. Mas não é algo natural. Ela está ali em constante desafio para performar. Então, assim, a dica aí para todos os empreendedores, para os gestores e para o próprio colaborador que queira saber o seu perfil, está chegando aí a mentoria, workshop de perfil comportamental. E eu Vamos recomendo aprofundar fortemente. isso. Viu? Legal. Olha só, né, um bate-papo tão interessante, né?
Desafio 2024, gestão de pessoas. O que você acha que hoje vai ser o teu maior desafio para 2024 com esse time? Com o time Proesc, eu tenho o desafio do time Proesc mudar a mentalidade. Na última reunião que a gente teve, quando a gente começa uma empresa muito pequena, que as pessoas elas são muito unidas, isso vai crescendo, existe em determinado momento da empresa até um sentimento de família, né? Nós somos uma família, a gente está junto para o que der e vier. Porém, quando a gente recebe um investimento externo, não é mais somente a gente como família. Nós temos um parceiro que tem os resultados que a gente precisa apresentar, que tem as metas audaciosas para atingir. E você vira uma chave para você não ser mais uma família. Você vira um time de alto rendimento. Um time de alto rendimento no futebol, por exemplo, quando uma pessoa não está performando, ela senta no banco. Quando ela não performa por um ano inteiro, ela pode sair do time. Ela tem que tentar ser o melhor jogador na posição dela constantemente. E uma coisa que eu falei para eles, quando a gente captou o investimento da Proesc, eu queria que ele se sentisse como um time que acaba de subir de uma série, da Série B do futebol, para jogar na Série A, jogar com os melhores. E aquela técnica que ele tinha lá na série anterior, ela não vai mais te levar para ser o melhor time da Série A. Você vai ter que se reinventar. O melhor jogador da Série B, às vezes, é um jogador comum quando ele começa a jogar nos melhores campeonatos. E o meu desafio para 2024 é que todos os jogadores da Proesc, todo o time Proesc, queira ser o melhor na sua área, esteja em constante evolução, se capacitando, buscando ser reconhecido nacionalmente como o melhor, porque a gente só vai ser uma empresa unicórnio se a gente tiver um time de colaboradores unicórnios. Né? Então a gente precisa evoluir nisso. Uau! Mentalidade é tudo. E pra Legal. gente encerrar aqui, como diz aqui na nossa região, remando pra Remando beira. para a beira. Remando pra beira. Felipe, esse ano, aliás, 2023, foi investimento, foi selo GPTW Brasil e Forbes, né? Saiu na Forbes, a Jamile falou um pouco na apresentação. E esse caminho, desde os 18 anos como empreendedor, não é um caminho fácil, não é um caminho reto. São idas e vindas, são ladeiras, né, descidas, muitos desafios. Existe uma mentalidade empreendedora que você deixaria como dica, que faz você chegar... Não no topo, porque eu acredito que ainda tem muito lugar tá para remando, ainda é só tô o longe. começo, como diz o Batman, só o começo. Existe uma mentalidade empreendedora que muitas vezes as pessoas não conseguem acessar, ou às vezes elas estão ali querendo chegar num topo, se batendo com coisas que elas não estão conseguindo materializar, e que talvez existe algo envolvendo essa cultura, essas habilidades comportamentais, como elas convivem com o propósito delas, que você deixaria como dica para ser esse empreendedor que você é hoje? Eu tenho até uma dica para dar, né? Essa virada de chave aconteceu na minha vida quando eu fiz um seminário do Sebrae, acho que a Jamile já fez também. Já. É o seminário Super. Empretec. Empretec, super indico. olha a dica. Uma super dica para você que está querendo uma virada de chave na sua vida, na sua empresa. O Empretec ele mudou a minha mentalidade empreendedora. Ele não é um seminário técnico, você não vai estudar lá financeiro. Recentemente eu dei até uma palestra ali no evento de comemoração do Empretec. Mas naquele momento, Luana, a gente tomou uma decisão, eu tomei uma decisão, saí do Empretec, decidido a ser uma referência nacional. E assim, a importância, né, de você querer isso, de você tomar essa decisão, porque você tem que assumir o que vem pela frente, não vai ser só pontos favoráveis, vão ter altos e baixos. E assim, tem muita gente que se empolga, que tem uma motivação inicial, e a motivação ela acaba. Ela não te leva até o final do livro, ela te leva até a página 5. Então, a constância dentro de um negócio, de qualquer negócio na sua vida, tanto na pessoal quanto na empresarial, ela é muito importante, né? Nem sempre as coisas vão estar dando certo, mas você está ali constante no seu foco, sabendo onde você quer chegar. Então, nenhum vento é favorável para quem não sabe onde quer chegar. Sim. Eu posso dizer que um dos comportamentos que levaram a Proesc e me levaram enquanto CEO a estar onde está hoje foi essa mentalidade da constância, o sentimento de obra inacabada, de você saber que, poxa, você já construiu algo, mas dá falta. Você não nasceu só para isso, né?
você subir uma montanha e olhar para o lado e ver que ainda tem uma mais alta para você escalar e não se contentar somente com o que você já tem, né? Foi isso que fez a gente chegar onde a gente está hoje e é isso que vai levar a Proesc a ser uma das maiores startups do Norte e do Brasil. Eu desejo isso para você também. Muito bom. bem. Posso dizer uma frase do Felipe Ferreira? Sim. Abrace as mudanças. Aê, muito Embrace the bom. change, abraça as mudanças, porque é elas que vão te levar para o próximo nível. legal. Muito bem, parabéns. Muito obrigada pela sua participação. Adorei. Anotei muita coisa aqui, não é à toa. todo Jamile estava com episódio medo do aqui- episódio ser muito técnico, viu? Da gente ficar Nossa, falando muito de foi tecnologia. leve. E aí, Aprendi Jamile? mais, aprendi sobre camelo, unicórnios e o boto. 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 Gostei, Muito adorei. bom, Parabéns. Felipe, obrigada. Obrigada, Jamile, pela parceria. Tamo junto. Tamo junto. Eu tenho certeza que o Felipe vai ser muitos convidados, vai ser, aliás, um convidado frequente no Tem nosso muito programa. assunto para Porque contar. ficou muita coisa, gente. Pessoal, Você não tem ideia. Se vocês me quiserem aqui de novo, comenta na minha foto lá, chama ele de novo Eu para falar de quero. tal coisa. Eu quero, comenta eu quero, porque senão não vai ter quórum para me chamar, né? E olha, gente, não foi fácil fazer esse podcast, porque o Felipe, CEO da Proesc, e meu esposo, meu parceiro de vida. Obrigada por estar aqui com a gente, por sempre apoiar os projetos. Você é um cara que, desde quando a gente se conheceu, impulsionou todo e qualquer projeto, sempre acreditou. Então, ninguém chega a nenhum lugar sem um grande time. É impossível, né? E o Felipe é um grande apoiador do Pode Agir, meu e da Jamile. Então, muito obrigada pela sua presença aqui. Vamos junto para os próximos e muitos, né, E Jamile? muito, se Deus Vamos quiser. E junto. fiquem conectados, ativem as notificações, sigam o Felipe nas redes sociais, sigam também a Tucuju Vale, a Mapatec, né, parceiros aí da área de startup, trazendo esse movimento. E sigam também a Proesc, A né, para conhecer Proesc. mais ainda Proesc. esse lindo negócio. Se Eu- conhecerem alguma escola que está precisando de sistema de gestão, Isso. indique a Proesc. Se a gente tiver uma venda vindo daqui do Pode Agir, quem sabe a Proesc não vai estar como patrocinador aqui. legal. Muito Então, bem. divulga as redes sociais, Arroba Proesc e o site www.proesc.com. As Perfeito. escolas também podem ter acesso a um molde, como é? Entra no sistema, tem uma apresentação gratuita ou já entra em contato com o vendedor? Já fala lá com o nosso time comercial que eles vão apresentar, tirar todas as dúvidas. Maravilha. Perfeito. E seguir Muito o Proesc nas redes sociais, @felipe.proesc. Isso. Também vira e mexe, tá lá dando mais dicas. Perfeito. É isso Valeu. aí, valeu. Muito bem, obrigada, gente. gratidão, Felipe. Adorei. Até o próximo episódio. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, já ativa as notificações. E quinta-feira tem mais coisa. O nosso convidado tá imperdível, eu tenho certeza. Quarto episódio. Fica de olho, porque tem muita coisa para vir. Até lá, gente. Tchau, tchau.